Segundo o que o apóstolo está falando hoje, na sequência do nosso texto, nós poderíamos traduzir esta série de versículos numa única frase dizendo: a família precisa se manter até o fim. Essa é uma premissa do texto. Nós já encontramos outras informações falando sobre detalhes como esse. Se formos olhar a circuncisão e a escravidão, o texto sagrado também já nos deu algumas instruções sobre isso. Mas hoje nós vamos aproveitar, estamos numa série de ensinamentos, com certeza eles têm desafios para nós. A palavra precisa ser conscientizada no coração de cada um dos cristãos. O texto é para o povo que serve a Deus. O texto é para a gente que conhece a palavra de Deus. Todos que estão aqui, os que não conhecem, precisam conhecer. Mas o texto serve para toda a humanidade, porque está dentro de um quadro que chamamos o plano de Deus para todos os homens e para todas as mulheres. Nós vamos então seguindo a sequência do texto e nós vamos aprender as três coisinhas de sempre que a gente sempre separa. A primeira coisa: divórcio não está no plano de Deus. Nunca esteve, nunca estará. Essa é uma lição que nós precisamos repetir. Segunda lição: Paulo admite que apesar dos divórcios não estarem no plano de Deus, ele admite contratempos, ele admite adversidades, dificuldade de relacionamento, incompatibilidades, traições e uma série de coisas. Então ele diz o seguinte: caso alguém venha separar-se, então deve permanecer solteiro ou sozinho, ou então reconciliar-se com o seu cônjuge. Ele admite que pode haver essas crises. E dentro desse contexto nós vamos entender que o apóstolo também admite que essa é a posição do cristão. Às vezes o casal tem uma posição, tem um relacionamento, está desencontrado com alguém que não está nem aí, e diz assim: mas eu não quero, e você não pode obrigar essa pessoa a ficar com você, então você vai dizer assim: olha, então eu estou em paz. Mas há uma terceira coisa, que eu, misturando aqui entre a circuncisão e a escravidão e algumas coisas, tem coisas no cristianismo que não precisam mudar. Você diz assim: ah, eu sou escravo, ou então eu trabalho numa situação muito complexa, e quando eu aceitar Jesus, eu preciso agora largar tudo isso aí, ou então seguir rituais da lei que estavam previstos lá no Antigo Testamento. Não. Paulo diz assim: você se converteu em Cristo Jesus, siga a nova dispensação da graça e ande com o Senhor conforme a vocação que você foi chamado, e glorifique a Deus, é suficiente, ok? Agora, vejam só, nós buscando informações no Antigo Testamento, nós já temos todas as informações possíveis, já passamos por Malaquias, inclusive, onde a expressão é muito mais agressiva, e o profeta diz assim: Deus odeia, aborrece o divórcio. Em todos os contextos da Bíblia Sagrada, quando Deus diz assim: Deus ajuntou, e aquilo que Deus ajuntou nenhum homem separe, é plano de Deus que o casamento seja uma instituição duradoura até o último dia da vida de homem e mulher casado. Esse é o plano de Deus. Mas nós estamos no século 21. E as estatísticas nos mostram que o Brasil tem acima de 50% de divórcios. A última que eu li dizia que Brasília é a campeã do divórcio. E nós estamos perto dos 60%. 57 alguma coisa. Parece que as pessoas se divorciam mais do que os que se casam. Eu li uma informação uma vez, isso deve ser, parece até uma expressão de exagero, né? Mas não era brasileira. Talvez alguém estivesse tentando fazer uma estatística mundial, e disse que de cada 5 casamentos, 3 viram divórcio em 2 anos. Isso significa que tem mais 2 para ficar na fila para 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos de separação. E aí então o que fazer diante de uma situação como esta? O apóstolo diz assim: o casamento precisa se manter.
É plano de Deus. E está falando isso para quem? Está falando para o povo de Deus. Está falando para crentes, lavados no sangue de Cristo. Naturalmente, a sua vida, antes de você ter uma vida com Cristo, não vamos buscar nada dessas informações. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, está tratando com pessoas, né? Venha como estais, mas não fique como estais. Prossiga com um novo desafio de ser um servo de Deus, obediente e fiel em toda a sua palavra. Mas ele diz assim, mas olha, inclusive acontece que as pessoas se separam. As pessoas brigam, as pessoas se desentendem, as pessoas acham que o outro não é legal, que não era bem. O marido às vezes diz assim, minha mulher era bonita, não é mais, era magrinha, ficou gorda, era gorda, ficou magra demais. Enfim, todo esse contexto que as pessoas reclamam por aí, às vezes é obrigado a gente dizer assim, problema seu, meu irmão. O que eu tenho a ver com isso? Não é verdade? Mas tem todos esses pormenores aí. E aí o texto sagrado diz assim, olha, é preciso que todos compreendam o que Deus planejou. Nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia diz assim, e o apóstolo Paulo diz assim, aos casados ordeno. E ele diz assim, não eu, o Senhor. E aí eu junto os dois, que o marido e que a mulher, e que ambos os cônjuges não se separem um do outro. Mas você vai lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e Jesus está falando sobre divórcio. Há uma diferença desses dois textos aqui. Jesus em Mateus 19 falava sobre divórcio, e Paulo está falando sobre casamento, está falando sobre família. Existe uma distinção. Lá no Evangelho de Mateus, alguém perguntou para Jesus assim, mas eu posso me divorciar da minha mulher, caso... E a pessoa ainda foi além, disse assim, por qualquer motivo. E Jesus então o confrontou perguntando assim, o que é que você conhece da lei? A lei diz alguma coisa para você? Você conhece a lei? Não, mas a lei aqui, eu tenho aqui a lei. E aqui diz que Moisés diz que autorizou, no caso de alguém, né? Moisés autorizou. Se alguém repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E Jesus então foi esclarecer os detalhes. A incredulidade, a dureza de coração causou isso. E é claro que se você for olhar o contexto geral de tudo isso, você vai descobrir que aquele homem não precisava de divórcio. Quem precisava de divórcio era a mulher. Porque o homem era polígamo. Casava com 2, 3 mulheres. Ia colecionando e escanteando e repudiando as mais antigas. E Moisés então disse assim, pelo amor de Deus, já que você não quer mais, alforria ela. Dê uma carta de divórcio para ela, pode ser que o outro queira. Foi isso, irmão. A linguagem é essa. É para a mulher. Então, Moisés disse assim, já que você não quer mais, então dê uma carta para ela e ela fica livre. Ela pode se casar com outro. Porque ela não podia. Ele podia ter 2. Ela, se tivesse o olhar voltado para qualquer outro lado, seria apedrejada. Quando Jesus concluiu essa palavra, ele disse assim, mas no princípio, Deus fez. Sabe o quê? Só um homem e só uma mulher. Naquele dia, Adão e Eva não tinham a chance de dizer assim, eu vou me divorciar. Porque só tinha uma, ou ela ou zero. Ou ele ou nada. E aí ficou todo mundo assim esperando o que Jesus ia dizer, e Jesus disse com todas as letras, então de agora em diante, cada homem tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. E ninguém ouse fazer o contrário, a não ser. E aí Jesus abriu exceção. A gente não pode quebrar as regras. Eu não posso aqui porque eu estou dentro da palavra de Deus, e eu sou contra o divórcio, eu falo contra o tempo todo, mas quando as pessoas chegam em alguma situação, eu falo com todas as letras. A não ser que algum dos dois tenham adulterado. Isso é bíblico também. E aí então, se caso alguém tenha feito isso, ele cometeu um erro grave. Qual foi o erro grave? Casamento é 2 pessoas em um só. Os 2 fazem um. Se entrou uma terceira pessoa de qualquer um dos lados, ficou o quê? 3 em 1 era só aqueles aparelhos de som que a gente comprava antigamente. Toca fita, CD e DVD. Hoje não, hoje é 2 em 1.
Planejamento divino. Quebrou-se a base. Isso, é claro, não estamos aqui discutindo o perdão, o outro valor que as outras epístolas dizem, o amor cobre multidão de pecados, o perdão vai acima de todas as coisas, mas que Jesus estava falando só sobre divórcio. O contexto de Jesus era divórcio. Por isso ele disse que o divórcio estaria de certa forma tolerado caso houvesse a infidelidade conjugal. Mas ele não estava recomendando. Paulo está falando sobre casamento. E no casamento ele diz assim: maridos e mulheres, não se separem. Vocês são crentes, servem a Deus, anda com Jesus, teme ao Senhor. Então não se separem. Mas se vocês brigarem, for um para um lado, outro para o outro, vocês vão orar, vão passar. Quando a saudade bater, vocês voltam, se reconciliam um com o outro. Mas divórcio, não faça isso. Aí ele diz o seguinte: mas, porém, contudo, no entanto, todavia, às vezes o outro marido não é crente. Eu vou até parafrasear aqui, porque não é crente, ou então resolveu se desviar. Ou um ou outro vai dizer assim: eu não quero mais. Olha, a gente tem ouvido isso diversas vezes. O nosso papel de pastor é ficar por aqui. Chama um, chama outro, vem para cá, vamos para lá, vamos conversar, vamos orar, vamos discutir, vamos planejar, vamos resolver, vamos fazer um curso, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer uma terapia, faço todos os tipos de coisas. Mas tem pessoas que aceitam e dizem: tá bom, eu vou lá conversar. Geralmente eu peço para os casais, há mais de 25 anos, toda vez que eu faço pré-nupcial, eu faço eles me fazerem uma promessa. Se vocês um dia resolverem se divorciar, não procure o fórum nem um advogado antes do pastor. Eles prometem? Sim, prometemos isso. Vem para cá, a gente conversa com um, conversa com o outro, e eles terminam casados. Mas tem alguns que dizem assim: eu não quero. Ok, Paulo está dizendo que isso acontece. E se isso acontecer, o que faz? Ele diz: você haja como cristão, tanto o irmão como a irmã. Você não quer? Tá bom, então não posso fazer nada. Paulo diz assim: alguém pode obrigar o outro a viver com você. Você pode obrigar. Você tem um marido que nem quer nada com Deus, nem quer nada com você. Você pode obrigar a dizer: não, você vai ficar aqui até morrer. Você pode fazer isso? Não pode. Você tem uma mulher que diz: não quero mais, eu vou embora, não quero mais, não gosto mais de você, não te amo, não quero saber de você. Não, você vai me dar uma corrente aqui. Eu vou amarrar o pé aqui na corrente, amarrar no cadeado na casa, e você vai ficar comigo até morrer. Pode fazer isso? Não pode. Se fizer isso, vai preso. Por isso Paulo falou assim: caso isso aconteça, você está desobrigado da responsabilidade. Isso ele está falando sobre casamento. Uma coisa é Jesus falar sobre divórcio. Outra coisa é Paulo falando sobre casamento. Ele quer manter a família, mas ele está admitindo que no contexto familiar, de tudo pode acontecer. O sujeito diz: eu não quero mais. E o cristão fica à mercê, diz assim: então tá bom, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada? Ele diz assim: tá bom, então você pode ficar sem consciência pesada. Deus te chamou para paz. Pode dormir sossegado. Você fez o que pôde, você se esforçou, você ou mulher, ou você homem, você fez a sua parte, não quis e não quer. Você não pode obrigar, você nem sabe se ele vai ser crente um dia, se ele vai se converter um dia. Você não pode fazer nada, então durma em paz. É isso que está dizendo. E nós temos que ter, vamos dizer, de certa forma, a honestidade e coragem de aplicar a Bíblia como está escrito. E o que está escrito é isso aqui. É isso que está escrito. Deus te chamou para a paz. Mas pense no seu lado de cristão. Você, cristão, não está autorizado a tomar essa iniciativa sem arcar com as consequências disso. E as consequências vai ficar para outro sermão. Ok? Muito bem. Alguém decidiu, os divórcios acontecem, ninguém pode impedir, mas o apóstolo Paulo orienta que sobre o casamento e não o divórcio, você não admita o divórcio, mas às vezes ele acontece. Às vezes ele acontece e o cristão não pode ser o responsável por isso. Ele deve fazer todo o possível para não ser o responsável por isso. Muito bem,
Mas aqui nós temos outros detalhes da lei. Nós passamos pela carta aos Gálatas, passamos todos esses pormenores aqui, de circuncisão, de não circuncisão, de guardar sábado, de lei, de tantas coisas. Mas é porque lá no contexto do Antigo Testamento, ainda tinha aqueles conflitos das pessoas que diziam assim, eu sou circuncidado, então eu sou crente. Você não é, você não vai para o céu. Isso é um pacto de Abraão ainda nos tempos antigos. E aí de repente as pessoas se convertiam no cristianismo, em plena dispensação da graça. Você aceitou Jesus, é circuncidado, não, eu sou gentil. Não, ainda tem que circuncidar. Vem cá, não. Paulo disse negativo. Olha, irmãos, circuncisão não vale nada. Estamos falando agora de coisa física. Não vale nada. Incircuncisão também não vale nada. Estamos falando de coisas físicas, estamos falando de rituais. Sabe que existe, além da circuncisão, existem muitos rituais que são praticados hoje que as pessoas valorizam muito mais do que a própria salvação. Os judeus, por exemplo, achavam que se não lavasse as mãos até o cotovelo, várias vezes antes de comer, não podia comer, que se tornava impuro. Jesus falou assim, problema seu. O que entra no corpo não contamina, então eu vou comer minha comida tranquilamente. Não estou nem preocupado. Tem pessoa que fica naquela coisa, meu Deus do céu. Mas eu não sei por quê, porque a gente quando é criança, a comida cai no chão, a gente sopra e come e ninguém morre. Se disser que aqui tem um adulto que quando era criança não comeu terra, morreu? Não morreu. Então não é problema, isso não é problema. O que contamina o homem, aí Jesus vai dizer assim, as coisas que contaminam o homem estão dentro dele, sai de dentro dele, são a cobiça, a impureza, a lascívia, coisas que nós temos discutido constantemente aqui, são as coisas que saem, as más intenções, as premeditações maléficas, enfim, tudo isso estão dentro do homem e essas coisas extravasam e contaminam o homem. Mas o que entra nele, não. Então, os rituais não são lá importantes para você. Não precisa ficar preocupado. Ah, meu Deus, olha, nós temos rituais interessantes, irmão. Nós temos comportamentos interessantíssimos que devem ser preservados. Costumes, não é todo costume que deve ser abolido. Por exemplo, nós vamos ler a palavra de Deus e aí vamos ficar em pé. É bonito ou não é? É lindo ou não é? É pecado? Não, é um costume. Mas se eu quiser ler sentado, eu posso? Posso, a Bíblia é minha. Quem me pede? Nós temos um costume de orar de joelhos. Que lindo, muitos irmãos nem gostam mais de orar de joelho, nem em casa. Tem irmão que o joelho já entrevou, se dobrar quebra. É uma complicação tremenda, mas que orar de joelho fazia bem, é um costume muito interessante. Então, você quer orar de joelho, mas também você, porque ora de joelho, não pode dizer para os outros que só serve se for de joelho, que os outros não podem orar em pé. Não, pode orar em pé também, deitado, do jeito que você quiser, não tem problema. O importante é que você converse com Deus, mas são costumes bons. São coisas relevantes, são coisas interessantes que nós praticamos. Mas você não está preso a isso para chegar no céu. Você não está amarrado a isso para ter sua comunhão com Deus. E as mulheres, por exemplo, nós vimos tantas vezes que as mulheres foram orientadas, e ainda tem denominações e igrejas que não pode botar isso, não pode vestir calça, não pode fazer aquilo outro e tal, aquela coisa toda. E a Bíblia nunca falou nada contra isso. A Bíblia falou contra sensualidade. E sensualidade pode ser com a calça, pode ser com o vestido. Do jeito que for, sensualidade é pecado. Porque provoca um desejo de lascívia, um desejo de pecaminosidade no homem que você não pode cumprir. Isso é pecado. Então se você vestir um vestidão bem comprido e arrastar ele no chão e rasgar ele no meio, qual é a diferença de botar uma calça? Nenhuma. Agora se você diz, não, eu vou com a calça, mas apertou tanto, que eu acho que você deve ter pulado umas 3 horas dentro de casa para poder conseguir subir ela até o pescoço. Qual foi a vantagem disso? Isso é sensualidade, isso não é costume. Usar a calça, usar o vestido, usar a saia não é problema. Mas usar de forma provocante e sensual, isto é pecado, sim. Então estamos tentando abolir aqui essa questão das tradições, as coisas radicais, os rituais que as pessoas praticam. E enfim, acha que tudo isso tem que ser tão importante na vida cristã. Não precisa. Paulo diz com todas as letras, importante é que você obedeça às ordenanças de Deus na sua palavra. Você obedece às ordenanças de Deus? Ou você faz como Saul? Saul recebeu uma ordem divina.
Faz assim, assim, Saul. Olha, você, por favor, quando você for lá e pegar uma amalequita, você mata tudo. Você acaba com o gado, acaba com as ovelhas, acaba com o rei, tu não deixa ninguém. Aí quando Samuel vai se encontrar com ele, Samuel diz assim, não é possível. Você fez o que o Senhor mandou fazer? Fiz tudo o que o Senhor mandou. Mas por que você está mentindo? Você disse que eu estou escutando mugido de vaca, balido de ovelha. Que negócio? Não, é que assim, a gente matamos aí os principais aí, mas tinha umas ovelhas muito bonitas, umas vacas gordas, e umas mulheres bonitas, eu trouxe aqui. Trouxe esses animais aí para oferecer ao teu Deus. Parece que nem Deus dele era mais. E Samuel respondeu o quê? No que você acha que Deus está interessado? Em ovelha? Em gado? Em sacrifício? Ou em que se obedeça a tua palavra? Lembra do profeta Miqueias? Capítulo 6, versículo 8. O que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Qual é o interesse de Deus em ti? Será que o Senhor vai se agradar de 10.000 ovelhas sacrificadas todo dia? Será que o Senhor quer 10.000 ribeiros de azeite? Olha, foi o extremo, foi uma hipérbole. 10.000 ribeiros de azeite vai agradar o Senhor? Ele disse, não. O que agrada ao Senhor é se você praticar a sua justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante do Senhor teu Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse é o mandamento. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Não importa se é circuncidado, não importa se não é circuncidado, não importa se você é pentecostal, se não é, importa que você obedeça, foi batizado, não foi batizado, se você ora de joelho ou em pé, não importa. Importa é que você obedeça o que está escrito na palavra do Senhor. Isso sim, tem que ser obedecido. Mas e a escravidão? Nós não estamos vivendo mais na escravidão, né? Graças a Deus por isso. Mas eu vou contar uma história bem interessante. Quando Eliseu fez aquele milagre da cura de Naamã, você sabe, eu não vou entrar no detalhe, estamos numa série só para ilustrar. Naamã, depois de passar por aquele processo de descer no rio, depois de todas aquelas coisas, ele ficou curado, e quando ele se sentiu curado, ele falou assim, eu preciso de todas as formas agradecer a Deus e voltar lá no profeta. O profeta nem tinha recebido ele antes. O profeta diz, vai lá e toma banho no rio Jordão, mergulha 7 vezes e vai para casa. Ele saiu murmurando, mas depois, convencido pelos seus soldados, ele entrou no rio e foi curado. Ele voltou e disse, eu quero servir a esse Deus, eu quero andar com esse Deus, eu quero oferecer o sacrifício, deixa eu levar um pouco de terra, fazer um altar lá, eu quero abolir o que tiver da minha vida. Olha, a partir de agora, nada mais da vida pagã fará parte de mim, do meu coração. Isso é uma decisão. A partir de agora eu não me curvarei mais, não servirei mais a outro Deus, a não ser o Deus de Israel que me curou. Isso é uma promessa, isso é um compromisso. Mas ele se lembrou de uma coisa. Mas eu sou soldado. Então eu já estou pedindo perdão antecipado. Eu já estou pedindo assim, olha, não leve a mal, me perdoe. Eu sou soldado. Eu sou o braço direito do rei. O rei ele adora os deuses pagãos dele. E ele não entra dentro do santuário sem estar com o braço apoiado no meu ombro. Eu sou a escora dele. E quando eu entro lá dentro, quando ele entra dentro do santuário, que ele se ajoelha para adorar o Deus dele, eu sou obrigado a me ajoelhar também, porque eu sou o braço dele. Eu sirvo a ele. Mas eu já estou dizendo logo da agora. O meu coração não está adorando aquele Deus. Eu só adoro ao Senhor. Eu acho que isso responde à pergunta, né? De vez em quando soldados, pessoas que andam, né, que cumprem missões tão difíceis dentro da sociedade e ficam se perguntando, meu Deus, o que é que eu faço? Eu prendo o irmão que estava mentindo, roubando, bateu no outro lá, né? Porque às vezes acontece, o sujeito crente. Você já viu briga de trânsito, irmão? Tem hora que o soldado vai apartar uma briga de trânsito, chega lá e descobre que é 2 crentes saindo no braço, porque um fechou o outro. Aí quando chega lá, o soldado também é crente. E o que é que ele faz? Irmão, prende, cumpra a lei. Você é o representante da lei. Faça o que tem que ser feito. Senão, o soldado de Davi não podia matar na guerra. Na guerra é guerra. Você serve a nação. Você foi chamado assim? Ok.
O que Paulo quer dizer é o seguinte: você é livre? Era. Você agora é escravo do Senhor Jesus, deve obedecê-lo e servi-lo sempre. Você era escravo? Não mais. Você agora está livre pelo poder do sangue de Cristo na sua vida. O que mais me impressiona é que um sujeito pode estar preso, acorrentado, debaixo de 7 chaves e ainda assim ser livre, porque o seu coração está livre diante de Deus. Enquanto que um outro sujeito pode estar livre, solto na rua, fazendo o que bem entende da vida, mas está preso, viciado, dominado, destruído, acabado, e não consegue fazer a sua própria vontade. Ele está preso, precisa de libertação, e só Jesus pode libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas nesse mundo não estão assim? O filho pródigo saiu da casa do pai dizendo assim: eu quero ser livre, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu bem quero. Mas de repente ele descobriu que não valia a pena. Ele queria fazer e não podia mais. Ele queria comprar e não podia mais. Ele queria viver a vida dele e não podia mais. Eu sei lá, se fosse no contexto de hoje, ele já tinha se adoecido. Se fosse no contexto de hoje, ele já estava com crack, com cocaína, com tanta coisa destruindo a vida dele. E aí ele disse assim: meu Deus, eu vou morrer aqui, eu vou sucumbir. Aí ele se lembrou: meu pai é bom, meu pai perdoa, meu pai tem misericórdia, meu pai me ama, meu pai é generoso. Vou voltar para lá e pedir graça e pedir perdão para ele, e vou pedir para ele: me coloque em qualquer lugar, mas me dê alguma coisa para ele. Deus perdoa tudo. Mas aquele moço ele descobriu uma coisa: não existe liberdade da forma como ele pensa. E eu vou dizer para você: não existe liberdade sem Jesus. Jesus é quem nos liberta, Jesus é quem nos dá a vida eterna. Ele é quem proporciona a todos nós a sensação de ser livre. Você pode estar cercado no exército, na faixa de Gaza, onde você quiser, bombas de todo lado. Deus diz na sua palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A quem te guarda, quem te livra, quem te protege é aquele que tem controle do céu e da terra, e que pode todas as coisas. É Ele que te sustenta. Então confia nele. É assim que o Senhor está dizendo. Então, você aprende alguma coisa. Divórcio não. Separação requer ajuste, reconciliação. E circuncisão não precisa mais. Rituais não precisa mais. Escravidão não existe mais. Você é livre. Em qualquer situação, precisa ter certeza de que serve a Deus e não aos homens. E aí tem algumas coisas que a gente precisa aprender com isso. Alguns homens que trabalham nas empresas públicas e privadas do nosso país acham que estão servindo aos homens. E às vezes até nos contextos mais eclesiásticos, que as pessoas fazem assim: a firma é rica. Por que as pessoas picham as placas da cidade de trânsito? O governo é rico, vou quebrar, vou danificar tudinho. Não serve a Deus. Por que um funcionário público se acha no direito de chegar no trabalho atrasado e sair mais cedo? Se acha no direito de roubar xerox no horário do almoço e achar que está fazendo um trabalho relevante para Deus, porque a xerox é o panfleto da igreja. Ainda assim eu vou dizer para você: está errado. Por quê? Você não está servindo a homens, você serve a Deus. Porque se você estiver lá vigiado pelo homem, você está com medo da responsabilidade, com medo da punição. Mas se você estiver servindo a Deus, não, você vai fazer o melhor possível. Porque faz como José. José estava no palácio e era servo obediente. Estava na prisão, era servo obediente. O Senhor o colocou no governo e servo obediente. Isso é um bom exemplo de nós falarmos da corrupção de hoje. Que as pessoas dizem que a corrupção é só no governo. Que o governo é corrupto, que o governo é ladrão. Mas é preciso que você raciocine isso. José estava dentro da casa dele como um menino. E ele era honesto e fiel. Depois ele foi vendido como escravo lá para a corte ou para
à casa de Potifar. E ele era servo, honesto e fiel. Depois ele foi traído, jogado numa prisão, numa masmorra, e ele era servo, honesto e fiel. Depois ele chegou no poder, na cúpula do governo, e recebeu nas mãos toda a riqueza do país. Mas ele era servo, fiel e honesto. Agora nós queremos homens honestos, que fura fila, que não devolve o troco da padaria, que não bate o ponto corretamente, que engana o seu próximo nos negócios dos carros, das vendas de carro e de tantas outras coisas, e acha que corrupção é só do governo. Talvez a gente precise aprender um pouco mais com a Escritura Sagrada. Você está servindo a Deus ou aos homens? Porque quem serve ao homem fica assim vigiado, com medo. Quem serve a Deus já sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está com você em todo lugar. Dele você não esconde nada. Então, essas lições que o apóstolo nos dá como servos, e claro que eu posso atribuir, nós não estamos no contexto da escravidão, nós podemos atribuir ao contexto do profissionalismo. Você trabalha numa empresa, você trabalha no serviço público, eu sou funcionário público, eu tenho assim, algumas frustrações de ver tantos crentes abusar absurdamente deste privilégio. Abusar e até dizer assim, dos colegas dizer assim, ih, lá vem o crente. Mas nunca o vê trabalhando. Parece que isso não é vantagem. É vantagem cumprir suas obrigações e ouvir alguém dizer lá, olha, pode confiar nele, ele é fiel. Ele vai fazer tudo certinho. Tudo que entrega para ele funciona. Pois foi assim com José. Onde ele põe a mão, Deus abençoa. Onde ele chega, Deus prospera. Porque ele é fiel. Irmãos, eis o grande desafio que vai ajudar você a ser um crente melhor em qualquer lugar onde você estiver. Basta você se lembrar, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Mas os homens são os meus líderes, os homens são os meus chefes, os homens, você tem um diretor lá, você tem um chefe, siga instruções, obedeça, siga as regras, porque servindo a ele, você serve ao seu Deus. Desonrando a ele, você desonra ao seu Deus. Porque essa pessoa vai dizer assim, esse aí não vale nada. Por quê? Porque é crente. Isso é grave. Muito bem. Nós vamos seguir na frente, na outra aula, né?